Oi, gente, como vocês estão? Eu falei pra vocês, eu fiz uma enquete lá no Instagram falando que se vocês queriam que eu fizesse as reflexões. Tô olhando pra mim de novo, gente, oh meu Deus. Se vocês queriam que eu fizesse aqui um vídeo sobre reflexões ou mais vlogs. Porque assim, pra quem não sabe, pra quem tá aqui só aqui, lancei um podcast, só cafeína também. Tá disponível no Spotify, vocês podem ouvir. Eu tô muito empolgada, já tem 2 episódios. E eu fiz uma enquete porque lá no podcast eu tô falando sobre as reflexões, tipo a reflexão que eu trouxe na semana passada. E aí eu perguntei pra vocês se vocês preferiam reflexões no podcast e aqui no YouTube uma coisa mais vlog e tal, e vocês falaram que sim. Recebi muitas respostas maravilhosas falando que sim. Acontece que assim, vlog mesmo, assim, do jeito que eu queria fazer, não vai estar dando. Por quê? Porque estamos de quarentena, eu não tô saindo de casa. E aí, o máximo que eu posso fazer é mostrar pra vocês um pouco da minha casa. E foi isso que eu resolvi fazer, porque assim, não fazer um tour, não é isso? É falar um pouquinho sobre esse cantinho que eu e Nan, pra quem me acompanha no Instagram conhece a Nan, estamos criando, que por enquanto tá só com algumas coisas, que é o cantinho do trabalho. E por que que talvez é tão importante ter um cantinho do... Porque talvez é ótimo, né? A pessoa nunca tem um... Por que que é tão importante ter um cantinho do trabalho pra você que tá fazendo home office? Porque assim, home office agora virou uma coisa, né? Porque a gente tá todo mundo em casa e algumas pessoas começaram a trabalhar de casa. E eu, quando comecei a trabalhar de casa, porque eu não trabalhava, sempre trabalhei em restaurante. O que que eu fazia? Eu trabalhava no sofá, eu trabalhava na minha cama, eu achava muito legal isso, poder ficar de pijama o dia inteiro e trabalhar na minha cama. Até que eu comecei a ter alguns probleminhas nas costas e travei mesmo, no caso. E quando começou a quarentena, eu me refugiei pro meio do mato no litoral, na casa dos meus pais. E lá a gente montou um mini escritorinho. E eu percebi, depois que eu voltei aqui pra minha casa, que lá eu rendia muito mais, tendo aquele mini escritorinho bem improvisado, que era só de uma mesa só. Mas ter aquele espaço foi muito legal, porque meu cérebro conseguia entender que a partir do momento que eu sentava ali, eu tava trabalhando, e a partir do momento que eu levantava dali, eu tinha acabado o meu trabalho. E aqui em casa tava com dificuldade disso, de ter esse espaço que remetesse única e exclusivamente ao meu trabalho, sabe? Porque uma das coisas que a gente se confunde muito quando começa a trabalhar em casa, principalmente quando a gente começa a trabalhar com internet. Então, se você tá começando ou se você tem vontade de trabalhar, uma coisa que a gente começa a confundir é a nossa vida pessoal com o nosso trabalho, porque o acesso ao nosso trabalho é uma coisa muito fácil. Então, você dissociar isso demora muito, porque você começa... Eu me via respondendo mensagem de trabalho meia-noite, fazendo coisa de trabalho até muito tarde, porque eu não conseguia fazer essa separação. E aí, vi aqui um vídeo... Ai, gente, eu tô, assim... Tô viciada em assistir os vídeos da Rita Von Hunt do Tempero Drag, e eu tô indicando eles, já é a segunda vez que eu indico eles num conteúdo meu. Mas enfim, eu tava assistindo um vídeo dela falando dessa questão do trabalho mesmo, que a gente, quando traz o trabalho pra casa, a gente acaba nem percebendo que a gente tá trabalhando mais. E aí agora vou mostrar pra vocês. Ainda não tá coisado, tá vendo? Bem improvisadinho. Um sofá-cama, tem um tampo de mesa ali que não era pra estar aqui, mas enfim, por enquanto tá. E aí aqui tem a minha mesinha, que ainda também não tem nada. Isto aqui não era pra estar aqui, isso aqui é uma colher que eu comi brigadeiro. Aí agora eu coloquei até minha plantinha aqui, que é pra ficar mais aconchegante mesmo, sabe? E eu não canso de olhar pra cima. Gente do céu, eu dou aula disso. Tem que olhar pra câmera, licença. E enfim, ainda não tá do jeito assim que a gente imagina, porque aqui vai ser o lugar, na verdade, pra gravar os vídeos pro YouTube, pra gravar os podcasts, pra gravar os conteúdos do projeto da Nan, pra gravar os conteúdos do meu workshop. Se vocês ainda não sabem, quem tá aqui no YouTube, loguíssimo mesmo, eu vou lançar um workshop de criação de conteúdo, e mais do que criação de conteúdo, é de criação da nossa
personagem que cria o conteúdo, né? Dessa pessoa aqui que está falando com vocês. Então, como que a gente se movimenta, como que a gente fala, como que a gente realmente aprende a estar diante de uma câmera e não congelar e a montar a nossa marca na gente mesmo quando a gente quer trabalhar como criador de conteúdo. Pausinha básica para fazer uma propaganda. Outra coisa que eu fiz que me ajuda muito a dar uma descansada, principalmente quando a gente trabalha com a internet, é que dá 10 horas da noite, o meu celular bloqueia o Instagram, o TikTok e o Pinterest. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não começar a confundir, então, o pessoal com o profissional a ponto disso se fundir. Não é que nós temos duas vidas, tipo, totalmente separadas. Não, porque a raiz delas somos nós, então elas acabam partindo, né, dessa mesma raiz, elas fazem parte da mesma árvore, vamos dizer assim, mas elas são ramificações diferentes e a gente precisa deixar isso bem claro pra gente mesmo, pra nossa sanidade. Eu não sei qual é que é a brisa do eu tô em casa, então eu tô no meu espaço, eu vou fazer o que eu quiser, mas na verdade você não faz, porque você tá o tempo todo só trabalhando. E eu não tava dando nem o tempo de fazer uma prática de exercício, que é uma coisa que eu gosto de fazer minha prática de oração, de fazer minha prática de organização. Então, assim, aqui na minha casa, é minha casa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho meu trabalho, eu tenho que organizar a casa. São várias preocupações no mesmo ambiente. Quando eu trabalhava fora, eu ia lá fazer meu trabalho e voltava para minha casa. As preocupações ali eram do patrão. No momento em que eu tenho o trabalho aqui na minha casa e plus o trabalho sou eu, porque eu trabalho com o meu negócio, eu trabalho com o negócio de outras pessoas também, mas a maior parte do meu trabalho é com o meu negócio, aí o bagulho fica louco. Então, assim, quando a gente resolve trabalhar de casa, a gente precisa começar a se tratar como uma empresa. E empresa tem hora de almoço, e tem hora pra entrar e hora pra sair. Foi o Lucas que falou pra mim, você é a sua chefe, só que todo trabalho tem horário de almoço. Você já parou pra pensar nisso? E eu fiquei, nossa, é real, eu não me dou horário de almoço. Tipo, eu como engolindo a comida muito rápido e já volto pra trabalhar, ou senão eu como na frente do computador já realizando. E assim, se a gente tá pensando em começar a trabalhar de casa, em empreender para ter uma vida um pouco mais saudável, a gente precisa implantar essas coisas saudáveis na nossa vida. Eu não concordo muito com esse negócio de, tipo, essa glamorização do excesso de trabalho. Eu não concordo com isso. Então você vai... Você acha que você vai trabalhar pouco? Você não vai. Você vai se matar de trabalhar. Você acha que você vai ter final de semana? Você não vai. Eu tenho final de semana. E eu não me acho menos trabalhadora e menos capaz e menos empreendedora, porque eu resolvi que eu não trabalho de final de semana. Eu passei muito tempo trabalhando de final de semana quando eu trabalhava em restaurante e eu decidi que eu não trabalho de final de semana. Faço um trabalho ou outro esporádico, dependendo do que está acontecendo? Faço. A gente que trabalha com internet, às vezes tem lançamentos e tudo mais, às vezes tem que trabalhar de final de semana, mas são situações específicas. Não é uma regra, são exceções. E eu acho que, assim, se for pra gente trazer o trabalho pra dentro de casa, se for pra gente trazer o trabalho pra gente gerir, que ele seja do jeito que a gente quer que ele seja. Eu não concordo com essa glamorização, sabe? Que rola de você se matar. Eu acho que não é o propósito. Eu acho que, claro, é necessário deixar claro que quando você começa a trabalhar com criação de conteúdo, quando você começa a trabalhar com internet, quando você começa a fazer home office, você trabalha bastante? Porque tem gente que acha que o trabalho é pouco. Não é. Só que isso pode ser feito num determinado tempo do meu dia, que tem muitas horas. Eu não preciso fazer isso o tempo inteiro e depois entrar no colapso nervoso de tanto que eu trabalhei. Porque daí não faz sentido eu querer uma vida mais livre fazendo isso comigo. Vocês concordam? Eu não sei quando é que foi que o autocuidado virou negligência. Não, que o autocuidado foi negligenciado, melhor. Eu não sei quando é que foi que isso aconteceu, que a gente acha que a gente tem que se matar pra fazer as coisas. Eu não concordo com isso. Eu sou uma pessoa que quer ter uma vida feliz, leve e... Falando em leve, o foco mesmo não existe. É porque eu lembrei que eu já falei do podcast, mas é porque tem a ver com o episódio de ontem, que na verdade é hoje, porque eu tô gravando, enfim, tem a ver com isso de leveza.
Recomendo vocês ouvirem. Tá muito legal. Enfim, gente, eu fiz esse vídeo meio assim pra falar de coisas aleatórias, acho que acabou saindo um tópico legal. Eu quero sugestões de vídeos pra fazer pra vocês enquanto estamos quarentenados. Enfim, se vocês gostarem de vídeos assim, que são meio quase sem edição e meio que desabafo e meio que eu falo que tá na telha, vocês me contem, porque eu posso fazer isso também porque passam muitas coisas pela minha cabeça. Uma pesquisa na web sobre isso. É só tocar no ícone de pesquisa abaixo. Ninguém falou com ela. Então, é isso, acho, por hoje. Foi um teste. Me diga o que vocês acham, tá bem? Até semana que vem. Beijos.